Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal com mais uma aulinha de matemática, hoje sobre porcentagem. Essa aula ela visa atender o pessoal do fundamental, sendo uma ideia bem básica de porcentagem. Como toda aula, eu já havia prometido anteriormente, né, nós temos uma chargezinha que hoje será essa, né? Quero ver se vocês acertam uma charada. Sou um número com símbolo no final. Estou sempre em promoções e descontos. Sempre expresso antes de todo. O meu nome é Quem sou eu? Já sei. Isso mesmo, porcentagem. Aí nós vamos àquela nossa eterna pergunta de aluno, né? Mas professor Luiz, para que eu vou estudar esse conteúdo? Onde eu vou usar isso na minha vida? Então vamos lá. Onde podemos usar a porcentagem? Em compras e descontos. Usamos a porcentagem para calcular descontos e comparar preços. Em aumentos e reajustes. É usada para calcular aumentos em contas, salários e produtos, que no nosso país é uma constante. Finanças e investimento. Ajuda a calcular juros, rendimentos e lucros em investimentos. Estatísticas e pesquisas. É usada para representar dados em gráficos e pesquisas. Na educação, usamos para resolver problemas, exercícios e interpretar resultados. Na saúde, está presente em remédios, vacinas, exames, em informações nutricionais. Nos esportes, aproveitamento do time. Usamos para analisar desempenho e aproveitamento e estatísticas. No cotidiano, aparecem combustíveis, baterias, clima, umidade, pesquisa e muito mais. A porcentagem nos ajuda a entender melhor o mundo e tomar decisões com mais segurança. E, afinal de contas, professor, o que é porcentagem? A porcentagem ou percentagem representa uma razão. O que é uma razão? É uma fração. Né? Nós já temos uma aula de razão anteriormente dada, cujo denominador é igual a 100. Indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo é esse símbolo aí, uma barrinha deitada com duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo. É usado para designar porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, cujo denominador deve ser 100, ou como um número decimal. Né? Então nós temos aqui a representação padrão, 25%, a representação em forma fracionária e a representação em forma decimal. Como calcular? Como é que nós calculamos uma porcentagem? Existem duas formas. A forma no qual eu multiplico e divido e a outra que eu divido e multiplico. Bom, qual é que eu prefiro? Eu prefiro multiplicar primeiro e dividir depois. Por quê, professor? Porque eu estou dividindo por uma potência de 10. E dividir por potência de 10 é a mesma coisa que andar com a vírgula. É muito mais fácil do que eu ter que fazer contas de multiplicação, às vezes, com números decimais. Então eu prefiro trabalhar dessa forma, que eu só trabalho com números inteiros. Ok? Então, como fazemos? Nós vamos multiplicar o valor dado pela fração que representa a porcentagem. Ah, então eu vou ter que fazer aquela forma de transformar a porcentagem em fração? Sim. Verificar a possibilidade de simplificar cortando zeros. Às vezes nós calculamos porcentagens de valores que contêm zero. Então eu posso simplificar cortando os zeros do valor dado com os zeros do denominador centesimal. Multiplicar o valor pelo numerador da fração, ou seja, multiplicar o valor que eu tenho pelo numerador, a parte de cima da fração que eu vou representar a minha porcentagem. Depois desse resultado, eu efetuo a divisão pelo denominador, que será uma potência de 10. Ou vai ser, se eu simplifiquei, quer dizer que eu tirei zeros. Ou eu vou ter no denominador o denominador 1, 10 ou 100.
Se eu não conseguir simplificar nada, vai ficar 100. Se eu conseguir tirar um zero de cima e de baixo, vai ficar 10. Se eu tirar dois zeros, vai ficar 1, né? E lembrando que dividir por potência de 10 é andar com a vírgula para a esquerda. Se eu tenho uma vírgula aqui e divido por 10, eu ando com a vírgula para cá. Se eu divido por 100, eu ando com a vírgula para cá. Então é mais fácil andar com a vírgula do que fazer contas de divisão. Ok? Então vamos a um exemplo. Eu quero calcular 25% de 200. Então o meu valor dado é 200. Eu vou transformar o 25% em fração e vou multiplicar esse valor por essa fração. Então vou multiplicar o valor pela fração. Lembrando das nossas aulas de frações, quando eu tenho um inteiro multiplicado por uma fração, basta eu pegar o inteiro, multiplicar pelo denominador, o inteiro multiplicar pelo numerador e o resultado eu divido pelo denominador. Mas olha só, no nosso caso, quando eu montei o cálculo, repara que eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Eu posso simplificar cortando zeros. Lembrando, pessoal, que aqui, na verdade, eu não estou jogando esse zero fora não, né? Eu estou dividindo por 10 e dividindo por 10 o numerador e o denominador ao mesmo tempo, né? Que o pessoal fala assim, corta os zeros, dá a impressão para o aluno que eu peguei o zero e joguei no lixo. Não foi isso que eu fiz. Matematicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu vou criar uma fração equivalente a essa, dividindo ao mesmo tempo por 100 em cima e por 100 embaixo. Quando eu divido 200 por 100, sobra só o 2. Quando eu divido 100 por 100, sobra só o 1. Nós fazemos essa ideia de cortar os zeros, porque nós estamos fazendo divisões sucessivas por 10. Ok? Vamos deixar esse raciocínio claro. Fazendo então esses meus cortes aqui, já explicado o motivo de eu cortar, me sobra 2 vezes 25 sobre 1, 2 vezes 25, 50. Então, 25% de 200 vale 50. Agora, como é que eu calculo um aumento percentual, ou uma porcentagem de aumento de 10%? Nesse caso, calculamos o valor da porcentagem dada como aumento. Primeiro, né? Então, o cara me deu um aumento de 15%. Eu vou calcular a porcentagem de 15% do valor. Depois, eu adiciono este valor ao valor inicial. Ok? Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho uma TV que custava 2.100 e ela teve um aumento de 15%. Bom, se ela teve um aumento, de cara o aluno tem que esperar que o valor resultante disso aí vai ser maior do que 2.100. Certo? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os 15% de 2.100. Como é que eu faço isso? 2.100 vezes 15 sobre 100. Repara que nessa situação aqui, eu também posso simplificar. Posso tirar 2 zeros daqui e 2 zeros daqui. Ok? É exatamente o que está expresso aqui embaixo, né? Tirando os zeros, sobra 21 vezes 15. Efetuando esse produto, nós encontramos um resultado de 315. Agora, esses 315 devem ser acrescidos ao valor de 2.100, ok? Então, o novo valor, fazendo isso, né, o novo preço vai ser 2.100 mais 315, 2.415, ok? Então, o novo valor é um valor maior do que o primeiro, porque eu tive um aumento. Ah, mas se eu tiver um desconto? Desconto é a mesma ideia, só que em vez de eu adicionar, eu vou subtrair, ok? O processo é o mesmo. Eu vou pegar os 2.100, vou calcular 15% dos 2.100, vou cortar zeros, vou achar os mesmos 315. Só que agora, em vez de eu somar ao 2.100, eu vou subtrair. Efetuando essa subtração, eu encontro o valor de R$ 1.785, ok? Então, nós já vimos como calcular porcentagem, como calcular aumento e desconto. Agora, eu vou calcular o total, dando-se uma porcentagem do mesmo. Ah, professor, não entendi nada disso aí, cara. Como assim? Olha, eu estou dizendo para você que um determinado valor corresponde a uma porcentagem.
dessa forma, para que eu calcule o total, né? O valor que eu estou te dando é um pedaço do meu total. Para mim calcular o total, primeiro eu tenho que calcular quanto é que vale 1% daquele valor. Sabendo quanto é que vale 1% daquele valor, basta multiplicar por 100 e eu vou ter o valor total. Então é isso que está escrito aqui. Para calcularmos o total de algo, quando é dado um valor correspondente a uma porcentagem dele, fazemos o contrário do cálculo da porcentagem. Como assim o contrário do cálculo da porcentagem? Quando eu calculei 20% de 200, o que eu fiz? Peguei 200, multipliquei por 25, depois dividi por 100. Agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou pegar o valor, vou dividir pelo valor representado na porcentagem e depois eu vou multiplicar por 100. Porque quando eu estou dividindo pelo valor da porcentagem, eu estou calculando quanto vale 1% do total. Bom, se eu tenho 1% para chegar a 100, basta multiplicarmos por 100. Vamos ver um exemplozinho aqui para ficar mais claro. Em um tanque temos um volume de 200 litros de água que corresponde a 10% da sua capacidade. Ou seja, repara que os 200 litros não é toda a caixa, é um pedaço dela, ok? Qual o volume que cabe no tanque totalmente cheio? Então, primeiro, se 200 litros correspondem a 10%, eu tenho que saber quanto é que vale 1%. Né? 200 litros representam 10 partes das 100 que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? 200 divididos por 10, vou achar 20. Quando eu achei 20, eu achei o valor correspondente a 1%. Se eu quero o tanque cheio, eu quero os 100%. Então, eu vou pegar os 20 agora, multiplicar por 100 e vou ter 2.000 litros. Então, a caixa tem, ela totalmente cheia, 2.000 litros. Tá? A fórmula para calcular, eu vou pegar o valor dado, dividir pelo valor da porcentagem e vou multiplicar por 100. Ok? Então, ele aqui repete isso novamente. Então, aqui eu estou dando um pedaço do total. Na porcentagem, eu dou o total e calculo o pedaço. As ideias são opostas, ok? Agora, como é que eu determino uma taxa percentual? Eu quero achar o valor que vem antes daquele símbolozinho de porcentagem. Temos casos no qual temos que determinar a taxa percentual de um valor em relação ao todo. Neste caso, basta dividir o valor da parte total, o valor da parte total, ok? Desculpa aqui, enrolei no meu português. Neste caso, temos de determinar a taxa percentual de um valor em relação ao todo. Neste caso, basta dividir o valor da parte total, o valor da parte pelo total. Iremos encontrar um número decimal. Esse número multiplicaremos por 100 e temos o valor da taxa percentual. Para terminar, colocaremos o símbolo de porcentagem no final. Então vamos ver um exemplo. Em uma turma temos 50 alunos. Então 50 alunos é meu total, sendo 20 meninos e 30 meninas. Qual a taxa percentual dos alunos? Bom, eu quero calcular a porcentagem, né? Qual a porcentagem representa os alunos? Eu sei que o total são 50 e os meninos são 20. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir 20 por 50. Como vimos, o total de alunos é 50 e os meninos são 20. Temos que dividir 20 por 50. Efetuando essa divisão, eu vou achar um valor decimal. Podemos representar na forma de fração também. Então, eu posso botar 20 sobre 50. Ah, mas professor, eu prefiro pegar isso aqui e fazer a conta. Cara, legal, beleza, tranquilo. Né? Se você tem habilidade em fazer divisões, maneiro. Mas se eu consigo colocar na forma de fração, repara que eu posso simplificar aqui, minha conta vai ficar mais simples. Certo? Eu posso fazer simplificações aqui. Então, eu vou fazer uma conta de divisão mais tranquila. Aqui está tranquilo, né? 20 com 50. Mas vamos dizer que fossem, sei lá, 1.345 alunos em 3.418. Eu posso simplificar antes de fazer essa conta, tá? Por isso eu insisto sempre muito na fração. Acho muito importante o conhecimento das frações.
aprender a trabalhar com frações. Bom, fazendo isso, eu cortei zeros, ficou 2 dividido por 5, 2 não dá para dividir por 5, então eu coloco um 0, vírgula, vai ficar 20 dividido por 5, 4. Ok? Então, na parte de cima, eu tenho o valor da parte, e embaixo eu tenho o total. Bom, achei 0,4. Agora eu vou pegar 0,4 e vou multiplicar por 100, que vai me dar 40. Vou andar com a vírgula duas casas, né? Multiplicar por 100 é andar, dividir é andar para a esquerda, multiplicar, andar para a direita. Então, uma casa, 4. Duas casas vai ficar um vazio, eu vou completar com um 0. 40. Agora, para terminar, só falta botar o símbolo, 40%. Repara que aqui eu tenho um exemplo, até de um exemplo gráfico, né? Eu posso representar num gráfico de pizza, 40% azul, que é a parte dos meninos, e 60% a parte rosa, que é a parte das meninas. Resumindo, para encontrar a taxa percentual de uma parte em relação ao todo, dividimos a parte pelo todo. Multiplicamos por 100 e colocamos o percentual no final. Tudo bem, gente? Agora vamos a alguns exercíciozinhos. Primeiro exercício, envolvendo cálculo de porcentagem. Roberto recebe um salário bruto de R$ 3.300. 10% desse valor é descontado para o INSS. 4% descontado para o imposto de renda. Qual o valor líquido que o Roberto recebe? Ou seja, ele tem esse salário, só que ele tem que tirar um pedacinho desse salário para o INSS e um pedacinho desse salário para o imposto de renda. Para fazer isso, primeiro vamos calcular a parte correspondente aos 10%. Então, nós vamos fazer o quê? Calcular 10% de 3.300. Fazemos, então, a multiplicação de 3.300 pela fração correspondente a 10%, que é 10 sobre 100. Ok? Bom, eu vejo aqui que eu já posso simplificar aqui. Eu tenho 2 zeros aqui e 2 zeros aqui embaixo. Então, eu vou fazer essa simplificação aí. Vou tirar os 2 zeros que estão em vermelhos, os 2 zeros de baixo que estão em vermelho. Vou ter, vai sobrar, né? 33 vezes 10 divididos por 1. 33 vezes 10 é só colocar um zero no final, 330. Agora eu vou calcular a parte correspondente aos 4%. Vou fazer o mesmo processo. Vou pegar o 3.300 e multiplicar pela fração correspondente a 4%. Fazendo isso, nós teremos 3.300 vezes 4 sobre 100. Novamente, vejo que eu posso simplificar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui de baixo. Tirando esses zeros, eu fico com 33 vezes 4 sobre 1, que me dá um valor de 132. Bom, para calcular agora quanto é que sobra para o pobre do Roberto, né, nós teremos que fazer o valor que ele tem menos esses dois valores aqui. Ok? Agora temos que os valores dos descontos, basta pegar o valor de 3.300 e subtrair do valor correspondente aos dois descontos. Então vai ficar 3.300 menos 330 menos 332, que vai dar 2.838. Então o Roberto, apesar dele ter um salário de 3.300, ele só leva para casa R$ 2.838. Ok? Agora um outro exemplo é para calcular o todo. Eu vou dar uma parte e quero calcular o todo. Então, Antônio coloca todo mês a quantia de R$ 250, que corresponde a 20% do seu salário. Faltou aqui na caderneta de poupança. Faltou aqui um trechinho. Qual o salário de Antônio? Ok? Bom, então vocês reparam que o salário de Antônio é mais do que 250. 250 representa 20 partes das 100 que ele tem como salário. Ok? Então, repare que agora temos o valor de uma parte, não do todo. No exercício anterior, nós tínhamos o todo e calculávamos as porcentagens. Agora nós temos um pedaço e quero calcular o todo. É o caminho contrário. Ok? Então, 250 representa 20 partes do total de 100. Então, para mim calcular os 100, eu primeiro preciso calcular o 1. Né? Quanto é que vale 1%? Então, o que eu vou fazer? Pegar o 250, dividir por 20,
ou botar na forma de fração, na qual posso ver que eu já posso tirar um zero aqui, vai ficar 25 dividido por 2, que dá 12,5. Isso aqui representa 1% do meu total. Bom, se eu tenho 1%, agora basta multiplicar por 100, né? Multiplicar por 100 é andar a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu vou andar uma vez e vou andar uma segunda vez. Quando eu andar a segunda vez, não vai ter número nenhum na segunda vez. Então, eu vou completar com zero. Então, vai ficar 1.250. Então, o salário de Antônio é de R$ 1.250 por mês. Ainda é menor do que o do Roberto, coitado. Ainda passa mais sufoco que o Roberto. Vamos lá. Agora eu quero calcular a taxa percentual, ok? A taxa que representa um pedaço do todo. Em uma eleição com 2 candidatos, 3.850 eleitores votaram. O candidato A obteve 1.032 votos e o candidato B obteve 2.048 votos. Qual foi a porcentagem de votos nulos ou brancos? Eu não estou pedindo aqui, galera, nem os votos do A, nem do B. Estou pedindo de quem não votou em nenhum dos dois. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quantos são os brancos ou nulos. Como é que eu faço isso? Né? Eu vou ter que pegar o total e subtrair as pessoas que votaram no A e as pessoas que votaram no B. Fazendo essa conta, eu encontro 770 pessoas. Agora, a minha taxa percentual é dada pelo valor que eu quero dividido pelo total. Então, eu vou fazer 770 dividido por 3.850. Posso montar minha conta de divisão, né? E sair fazendo a divisão. Agora, eu posso usar as propriedades das frações. Posso simplificar isso aí. Primeira simplificação que eu enxergo é que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Posso dividir por 10. Vou ficar com 77 divididos por 385. Aí eu vou usar os meus números primos para simplificar isso. Primeiro eu vou ver se dá para dividir por 2. Não dá porque os dois são ímpares. Depois eu vou dividir por 3. Não dá porque dividir por 3, a soma dos elementos tem que dar um múltiplo de 3. 7 mais 7, 14. 14 não é múltiplo de 3, morreu. Vou ver se dá para dividir por 5. Não, não dá para dividir por 5, porque para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou 5. E esse cara termina em 7. Vou ver se dá para dividir por 7. Bom, 77 dá. E o 385 também. Então, eu vou simplificar por 7, eu vou ficar com 11 dividido por 55. Bom, agora ficou sopa no mel, né? O próximo primo é 11. Dá para dividir o 11, dá para dividir o 55. Então, eu vou ficar com 1 quinto, que fazendo a divisão de 1 por 5 é igual a 0,2. Galera, repara como foi simples eu fazer essa conta ao invés dessa. Ah, professor Luiz, posso dividir? Eu quero, não quero, eu não quero, sempre faça. Você vai ter um trabalho enorme, ok? Então eu quero simplificar a vida de vocês. E a gente tem que conhecer muito bem as propriedades matemáticas para que eu possa usá-la a meu favor. A matemática não foi feita para complicar, ela foi feita para simplificar. Quem complica são as pessoas. Então agora achei 0,2. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100, não é isso? Multiplicar por 100, andar 2 casas. 1, 2, não tem a segunda casa, vou completar com 0. Então, agora, para terminar, eu só preciso botar o sinal de porcentagem. Ok? Então, temos aí a aula de porcentagem. Novamente, mais uma aulinha para vocês. Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? Comente, curta, compartilhe com os colegas de sala de aula, aquele cara que tem mais dificuldade. A ideia desse curso não é ganhar dinheiro, a ideia desse curso é ajudar vocês, ok? Eu tive um grande mestre na minha vida que falou que o difícil da matemática é saber ensinar, né? Se a gente consegue transformar a matemática numa coisa simples, fica gostoso, fica fácil. E tá aí meu e-mail para que vocês possam sugerir. De repente,
alguma pessoa está assistindo esse vídeo, né, e quer uma aula sobre um assunto específico, sei lá, função exponencial, juros simples, juros compostos, coloca aí que nós vamos fazer aula para toda a matemática, todo o currículo de matemática do Fundamental 2 e médio, ok? Depois nós vamos abrir um outro canal que vai ser só para pré-vestibular. Um abraço a todos e até a próxima.